A gente sabe que a política brasileira vive de rivalidade, né? Mas e se, por um momento, essa rivalidade toda simplesmente sumisse? Pois é, vamos entender a história de uma proposta de lei que foi tão polêmica, mas tão polêmica, que conseguiu unir inimigos e acabou derrotada por uma força que, olha, muito político subestima. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Num cenário tão polarizado como o nosso, o que seria capaz de fazer adversários históricos de lados completamente opostos votarem exatamente da mesma forma? A resposta, como a gente vai ver, não estava dentro do Congresso, mas sim do lado de fora. Ok, vamos direto ao ponto. A história aqui começa pelo fim, sabe? Com o placar de uma votação no Senado que deixou muita gente de queixo caído. Guarda bem esse número, 26. Esse foi o total de votos na comissão mais importante do Senado, a CCJ, numa decisão que era crucial. A questão é, 26 votos a favor do que exatamente? 26-0. Exatamente. Uma unanimidade. Pensa só. Numa comissão onde o normal é ter debate, divisão, briga, apareceu um placar sem um único voto contrário, sem ninguém se abstendo. Isso é um evento político raríssimo. E o alvo desse placar esmagador tinha um apelido bem sugestivo: a PEC da blindagem. Com essa votação, ela não foi só rejeitada, não. Ela foi, assim, politicamente fulminada. Mas, afinal de contas, o que era essa proposta, que causou tanto barulho e que teve um fim tão dramático? Bom, o apelido PEC da blindagem já entrega quase tudo, né? A ideia era mudar a Constituição para, na prática, fortalecer a imunidade parlamentar. O objetivo era bem claro, tornar o caminho bem mais difícil para que deputados e senadores respondessem por processos criminais enquanto estivessem nos seus mandatos. Agora, a parte que deixa tudo isso realmente interessante é que a trajetória dessa PEC preparou o terreno para a grande virada da nossa história. Porque o destino dela foi completamente diferente nas duas casas do Congresso. Para a gente ter uma ideia do tamanho da surpresa no Senado, basta voltar uma semaninha no tempo. Lá na Câmara dos Deputados, o cenário era totalmente oposto. A proposta não só passou, como passou com uma margem de votos bem folgada. E olha só como isso ilustra bem a reviravolta. Vamos focar no PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, 83 dos deputados deles votaram a favor da PEC. Uma semana depois, na CCJ do Senado, os 4 senadores do mesmo partido votaram contra. É, uma mudança de 180 graus, para dizer o mínimo. E não foi só o PL. Olha que coisa, o PL e o PT, que são os maiores adversários da política nacional, votaram juntinhos contra a proposta. 4 senadores do partido de Bolsonaro e 4 senadores do partido de Lula, lado a lado rejeitando a mesmíssima PEC. Isso tudo leva a gente para a pergunta de R$1 milhão. Como é que uma proposta que parecia ter tanto apoio político simplesmente derreteu tão rápido? A resposta, como eu disse, não estava nos corredores do Congresso. Exato. Essa virada não aconteceu do nada, nem por uma crise de consciência coletiva. Alguma coisa muito poderosa agiu nos bastidores para provocar essa mudança de rumo. E a explicação está aqui. Ela veio das ruas. A aprovação na Câmara foi o estopim. Acendeu um pavio que gerou protestos em várias cidades. A mídia, claro, repercutiu essa indignação com força, e de repente os senadores que iam votar estavam debaixo de todos os holofotes. As redes sociais, os gabinetes, tudo foi inundado por uma pressão popular que tornou a aprovação da PEC uma coisa politicamente tóxica. Com essa rejeição na CCJ, o destino da PEC já estava selado. Mas ainda faltava um processo formal para ter certeza de que ela não ia voltar a assombrar ninguém. Para não deixar nenhuma ponta solta, os senadores fizeram um acordo em 3 passos. Primeiro, a rejeição unânime na CCJ. Depois, esse parecer de rejeição ia para o plenário principal, onde todos os senadores fariam a última votação mais simbólica para arquivar a proposta de vez. Era a garantia formal de que a PEC da blindagem estava oficialmente morta e enterrada. Então, o ponto crucial é este aqui. Embora ainda faltasse aquela votação final no plenário, a decisão da comissão, por ser unânime, na prática já era o fim da linha. Simplesmente tornou a aprovação da emenda inviável, foi o checkmate. E essa história toda deixa a gente com uma reflexão final, né? A PEC da blindagem parecia ter o caminho livre, com um apoio político enorme. Mas aí, ela encontrou uma força ainda maior pela frente. Fica a pergunta no ar. Num confronto direto entre a vontade dos políticos e a pressão da opinião pública, quem é que realmente manda no final?